Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao quadro Análise Jurídica da revista eletrônica Cidades e Negócios. Hoje a gente tem uma pauta muito especial, um convidado muito especial, com uma pauta muito especial. E a pauta de hoje, ela tem um impacto em todo o Brasil, todos os municípios brasileiros, e eu entendo que já era uma pauta que nós queríamos trazer para cá, para dentro da revista, há muito tempo. A gente tem hoje a oportunidade não só de trazer essa pauta importante, como trazer também uma pessoa que é uma das pessoas mais habilitadas no Brasil para falar do tema, Dr. Yuri Schmidt. Ele é presidente executivo da Associação Brasileira de Energia de Resíduos, ABREM, e também é advogado e atua fortemente em todo o Brasil. Eu quero trazer o Dr. Yuri Schmidt aqui para trocar uma ideia com a gente aqui no quadro Análise Jurídica, e eu vou trazê-lo nesse momento. Bom dia, doutor Cláudio. Satisfação Dr. estar aqui. Yuri, bom dia, seja muito bem-vindo à revista Cidades e Negócios, aqui no nosso quadro Análise Jurídica. Eu espero que o senhor nos traga aqui muitas informações, eu acredito que vai fazer isso, importantes, relevantes a respeito desse tema tão importante a nível nacional. E antes de eu poder a gente entrar aqui no nosso bate-papo, doutor Yuri, eu queria muito pedir para que o senhor pudesse se apresentar para o nosso público. Quem é o doutor Yuri Schmidt? Obrigado, doutor Cláudio. Eu sou advogado, especialista em Direito de Energia Elétrica pelo Uniceub e tenho mestrado em Direito e Políticas Públicas também pelo Uniceub. Sou autor de um livro sobre o Waste to Energy, recuperação energética como forma ambientalmente adequada de destinação dos resíduos sólidos, que é justamente o tema da ABREM. Eu sou presidente executivo e fundador da ABREM, Associação Brasileira de Energia de Resíduos. É uma associação que trabalha a pauta do biogás, do biometano, da recuperação energética, do combustível derivado de resíduos CDR, para geração de energia limpa e renovável e outros subprodutos, né? A nossa entidade representa as maiores indústrias globais dessas tecnologias. E como advogado, eu sou sócio da FCR Law. Ingressamos recentemente, eu e o Dr. Cláudio Girardi, criamos a área de energia. O Dr. Girardi, que é meu sócio, ele foi ex-procurador-geral da ANEEL por 11 anos, então, ao longo dos últimos 13 anos, a gente tinha um escritório Girardi Schmidt Advogados e atuamos no setor elétrico. Então, a partir dessa visão minha, doutor Girardi, do doutor Mário Menel também, que é presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, da ABIAP, que é a Associação dos Autoprodutores de Energia Elétrica, nós visualizamos a importância de criar uma associação para defender essa pauta da geração de energia a partir dos resíduos não recicláveis. A partir da combustão, você gera energia desse resíduo sólido urbano que uma vez seria depositado em aterros sanitários, em lixões. Então, é uma técnica muito mais sustentável do que as anteriores, está sendo adotada mundialmente, então é uma tendência global de adotar essa tecnologia para redução de gases de efeito estufa, reduz em 8 vezes os gases de efeito estufa e ainda gera energia renovável, 10 vezes mais do que poderia gerar em um aterro sanitário. Então, é uma técnica que tem um custo elevado inicial, mais alto, mas que com os custos evitados ela sai mais barato. Então, a inércia do poder público ela tem sido o maior problema que a gente enfrenta de estruturar as concessões, mas é uma pauta muito cara, muito relevante e que a gente espera que avance muito nos próximos anos, né? Então, doutor Cláudio, fico à disposição para a gente conversar sobre as tecnologias, sobre a viabilidade delas e sobre a legislação que a gente trabalha aqui em Brasília, né, para trazer maior impulsionamento desse mercado no país. Yuri, realmente o tema que o senhor traz para a gente sobre geração de energia através de resíduos sólidos. Bem, é importante que a gente, nesse nosso diálogo, a gente, obviamente, o nosso público não tem obrigação de saber tecnicamente como é que funciona, né? E vai saber a partir de agora, com essas suas explicações, essa pequena no sentido de tempo, aula que o senhor vai nos dar hoje, mas mesmo que a pessoa não tenha conhecimento amplo, técnico sobre o tema, mas ouvir falar em geração de energia através de resíduos sólidos já é algo muito impactante, porque a gente tem hoje, a nível nacional, não hoje, na verdade, né, de muito tempo, e ainda hoje, infelizmente, uma problemática séria no que diz respeito à destinação dos resíduos. A gente tem ainda, infelizmente, a realidade nacional de termos realmente muitos lixões a céu aberto. Isso
naturalmente é um impacto ambiental grande, é uma temática que eu entendo que isso é pacífico, é uma temática de amplitude nacional, mundial, né? A questão meio ambiente é uma questão, uma pauta mundial, e aí o senhor fala a respeito de uma tecnologia nova que pode contribuir de forma significativa em relação a essa temática. E eu queria lhe perguntar como que atualmente é a aceitação ou conhecimento do poder público, a relação do poder público com esse tipo de tecnologia, de pauta, de estudo, de tema, porque, primeiro, são situações, é uma pauta que o senhor está tratando com a gente, que impacta todos os municípios do Brasil, certo? Entretanto, a gente entende também que é necessário uma atuação do poder público, especialmente via Congresso, para que essa temática saia do campo das ideias, saia do campo daqueles exemplos que já ocorrem, né, que temos casos concretos, exitosos, para que isso vire realmente uma política nacional ampla, amplamente difundida por todo o Brasil, pelos gestores públicos. Então, queria pedir para o senhor nos explicar, nos esclarecer como que é a atuação da ABREM, coordenada pelo senhor, e nessa relação com o Congresso Nacional, e como que é a receptividade desse tema, dessa tecnologia, pelos gestores públicos a nível municipal em todo o Brasil. Perfeito. Cláudio, começando pela tecnologia, né? Nós temos aí, todo mundo gera lixo, a gente coloca na lixeira e depois não sabe para onde é que vai esse lixo. O que vai fazer com esse lixo? A verdade é que a separação dele já deveria ser nos lares, para que a gente tirasse o reciclável, facilitasse a vida das cooperativas de catadores, ou até de empresas que usam tecnologias mecanizadas, né, para fazer essa separação. E aí, uma vez segregado o resíduo na coleta seletiva, que é o ideal, a gente poderia ter um aumento da reciclagem no país. E depois, o que não é reciclável, o que a gente faz com isso? Daria para reciclar no Brasil, teoricamente, 15%. E os outros 85% vão para aterros sanitários. Chegando no aterro sanitário, hoje 60% do nosso lixo vai para aterro sanitário. Os outros 40% vão para lixões. Então, a gente vive um país numa situação completamente degradante, né? São lixões e aterros controlados que contaminam o lençol freático, geram muito metano, não é capturado. E no aterro sanitário você pode tratar o chorume e capturar o metano, né? Esse metano é extraído a partir de injeção de ar, você captura esse biogás que sai do aterro sanitário, purifica ele, você pode fazer a geração pela queima-motor CH4 para gerar eletricidade, ou você pode purificar esse biogás com PSA, membranas, ou lavagem, e produzir o biometano, separar o CO2, que é 40%, e o biometano, que é 60% da composição, em média. E aí o biometano é igual ao gás natural, é a mesma molécula. Então você utiliza em veículos, você pode utilizar em ônibus urbanos, caminhão de lixo, você pode utilizar em tratores, se for no meio rural a produção, você pode utilizar também na indústria e até numa termoelétrica, para gerar energia elétrica. Então, você produz um gás renovável. Isso é relevante. O Brasil aprovou aí o combustível do futuro ano passado, então a partir de 2026, a partir de janeiro, a gente vai ter que adicionar 1%, todas as companhias de gás do Brasil vão ter que adicionar 1% de biometano na rede, compulsoriamente. E vão emitir um certificado de origem, de garantia de origem desse biometano, para compensar a diferença entre o preço do gás natural e o biometano que ele adquiriu. Ele vai poder comercializar esse certificado de origem para quem uma indústria que quer dizer que é para o mercado, ó, eu comprei só gás natural, mas não chegou só gás natural fisicamente para ele. Mas comercialmente ele tem essa chancela, porque ele adquiriu esse certificado. Então ele estaria, teoricamente, né, comercialmente, né, consumindo só gás renovável. Então isso estimula a produção de mais biometano no mercado. Hoje, 75% do biogás no Brasil vem de aterro sanitário. A grande questão é que o aterro mantém o lixo enterrado, né? E você precisa de mais áreas para enterrar o lixo. Isso vai se acumulando e causando problemas, principalmente em regiões metropolitanas. O município de São Paulo, por exemplo, está completamente saturado. Então, já em 2009, foi feita uma normativa, SMA 79, para licenciar as usinas de recuperação energética, que são as UREs, Unidade de Recuperação Energética. A URE, ela é uma termoelétrica convencional, igual uma usina de biomassa, que queima biomassa para gerar eletricidade, através da cogeração. Você faz a destruição térmica em caldeira, não precisa de pré-tratamento esse lixo, ele vai do jeito que sai da sua casa, o que é misturado, né? O lixo que é misturado, que não é reciclável, ele é depositado numa caldeira, faz-se a queima em grelhas móveis,
E a partir disso, você tem as escórias, que são aproveitadas da construção civil, que são parte das cinzas. Tem as cinzas volantes, é o fly ash, essas cinzas são tratadas e dispostas em aterro classe 1, sem risco à saúde pública, ao meio ambiente. E depois é material inerte, né? E depois você tem os metais que são recuperados, 2 a 3%. Então você reduz para 98% o volume do que você vai enterrar. Em vez de enterrar um volume imenso, você reduz para 2% o volume do lixo urbano. Isso aumenta muito a vida útil de um aterro. E aí, falando de sustentabilidade, né? As URIs são hoje uma tendência. A gente tem 3 mil usinas operando no mundo. A gente tem 60 usinas dessas entrando em operação comercial todos os anos, investimentos acima de 80 bilhões de reais. E o Brasil tem um potencial para investir de 180 bilhões. E isso traz um custo evitado, Cláudio, 220 bilhões na saúde pública e no meio ambiente. Ou seja, a gente pega as 28 regiões metropolitanas do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, dá 47% da população. E isso daria para fazer 130 usinas de 20 megas, investir 180 bilhões. Ou seja, a inércia do poder público custa mais caro do que fazer a usina. É claro que a gente não quer que o município tire do seu próprio caixa isso. A gente defende que seja cumprido o novo marco de saneamento, aprovado em 2020, que obriga todos os municípios do Brasil a estruturarem concessões. E com uma concessão de 30 anos, a gente já tem parte da receita para fazer uma usina dessa. O outro desafio é a venda da energia elétrica. Então, a primeira usina do Brasil, da Horizon, que é a URI Barueri, ela participou do leilão A-5 de 2021, que a Brem trabalhou incansavelmente para que houvesse um preço teto suficiente para viabilizar a usina, que foi R$ 650 o megawatt-hora, considerando, claro, a taxa do aterro, né, de R$ 120 reais por tonelada. Então, foi viabilizado esse primeiro projeto, com apoio do setor elétrico, e aí a gente conseguiu, a Horizon baixou o preço, né, no bid, em competição, e ficou R$ 549 reais na época, em 2021. Então, em janeiro de 27, vai entrar em operação comercial essa usina de 870 toneladas dia, com investimentos de 600 milhões, que vai tratar essas 870 toneladas e vai gerar 20 megas de potência instalada. Ela comercializou a potência física, né, a garantia física, que é 16 megas. A Barueri, ela já está metade das obras concluídas, então é uma usina que vai sair do papel, está quase pronta. Depois disso, o município de São Paulo, identificando esse problema, renovou no ano passado o contrato de concessão. É um contrato de concessão de 96 bilhões de dólares e 30 anos, que envolve duas empresas, a Loga e a EcoUrbis. Essas duas empresas vão construir duas usinas de 1.000 toneladas dia, com 30 megas de potência instalada, com previsão de entrada em operação em 2028. Ela já está em fase de licenciamento ambiental para começar as obras. Então, são essas 3 usinas contratadas que a gente tem. A gente tem mais outros projetos, Brasília, Goiânia está estruturando com usinas, Goiás, todo o Goiás, Rio de Janeiro, Recife está começando a ter essas discussões, Rio Grande do Sul. A gente tem vários estados com essas discussões acontecendo, estruturações. A Caixa Econômica estrutura 25 concessões atualmente e o BNDES mais uma meia dúzia. Então, essas concessões no Brasil vão ter avaliação de rotas tecnológicas e tendo assim um interesse da prefeitura, do prefeito em fazer a usina, isso vai sair. Né? O governador, por exemplo, Ciro Federal viajou para a Suíça e disse que quer fazer uma usina aqui em Brasília. Né? A grande questão, Cláudio, como você percebeu, a gente só teve um leilão, né? Que aconteceu em 2021. São Paulo vai ter que bancar o custo da energia, né? O custo excedente da energia, com uma taxa de lixo maior, porque é uma composição, tem a taxa do lixo, né? E por outro lado, a venda da energia elétrica. Se a taxa do lixo é baixa, a energia precisa mais cara. Se a energia é vendida no Mercado Livre, que é bem baixa, o preço é bem ruim, a gente precisa de uma taxa mais cara. Então, esse foi a modo que a Prefeitura de São Paulo encontrou para fazer as duas usinas. Não é o melhor dos mundos, porque é uma energia termoelétrica. Termoelétricas custam no mercado hoje R$ 500 o megawatt-hora, e só quem compra é o governo. Então, agora foi aprovado, por exemplo, ontem, a reforma do setor elétrico. Nós agora vamos ter 2 tipos de energia. Energia de preço, mercado livre, que vai ser as renováveis, eólica e solar, e talvez hidrelétrica, com algum incentivo, e biogás também, de aterro. E temos também, por outro lado, capacidade. São termoelétricas. Gás natural, biomassa, hidrelétricas reversíveis ou hidrelétricas que consigam entregar potência. Então, a gente tem esse produto que vai ser disponibilizado através de leilões de capacidade para contratar potência ou flexibilidade, ou então energia na base. A Angra 3, por exemplo, é energia na base. Ela é uma nuclear inflexível que gera mais de 8.000 horas ano. A termoelétrica de waste to energy é a mesma coisa, que você gera lixo todo dia, você precisa destruir ele, então você não pode parar a usina. Você esquenta a caldeira e ela funciona com a própria temperatura da queima do lixo. Então não tem combustível auxiliar. Você simplesmente usa o próprio calor do que já está sendo queimado para queimar o lixo novo. E assim você vai fazendo durante o ano todo.
roda até 8.500 horas ano, ou seja, para uma semana para manutenção programada, no máximo 2. Então, são térmicas que estabilizam a carga, dão uma base para você não compensar a intermitência das renováveis. Então, são muito bem-vindas esse tipo de energia no sistema elétrico. E o governo deve começar a contratar essa fonte a partir, né, desse novo marco. O problema é que a gente compete com as outras fontes, Cláudio. Aí, essa é a dificuldade. O outro problema é que você tem uma licitação municipal que não conversa com o leilão federal. Por exemplo, você que é advogado e conhece a Lei Geral de Concessões, você vai fazer uma concessão de uma termoelétrica de tratamento de lixo, você precisa aportar a garantia de fiel cumprimento, 5%. Se a usina custa 1 bilhão, que é o ticket mínimo hoje, você vai ter que aportar ali pelo menos 50 milhões. E fica no seu risco. Você começa a contar um prazo para construir uma usina e você não tem para quem vender a energia elétrica. Então, a gente tem um projeto de lei, que é o Programa Nacional da Recuperação Energética, o PNRE, ele faz um balcão único de contratação, né? Onde o próprio município ele pode fazer uma cooperação contratual com a União e garantir a venda da energia elétrica. Então, o concessionário, quando ele ganha a licitação municipal, ele já tem direito a vender a energia elétrica. Então, isso aí seria um instrumento inteligente, de modo a você unificar ali uma licitação única, né? Um balcão único de contratação. Então, a gente espera que dê certo essa proposta. Ela foi submetida já à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal. A gente está com uma nova proposta, que é o Programa Nacional do Metano Zero. A gente inclui a agropecuária. Hoje, 92% do potencial do biogás é de resíduos da agropecuária, esterco suíno, esterco de frango, estercos bovinos, resíduos da agropecuária e da agroindústria. E a vinhaça também, que é um subproduto da produção do etanol. Então, todos esses resíduos eles podem produzir quantidades enormes de biogás. E também precisa de incentivo. Então, a gente está criando um certificado de origem para o biogás. Já tem para o biometano, como eu expliquei, né, do combustível do futuro, mas para gerar energia elétrica, não. Então, aqueles municípios, aquelas localidades mais isoladas, que você não tem viabilidade para usar o biometano, você pode fazer a queima do biogás e gerar energia elétrica. Como a Alemanha faz, a Alemanha tem 6 gigas de potência instalada de biogás. Então, é uma fonte importante que a gente precisa se incentivar, e esse Programa Nacional do Metano Zero vai ter esse certificado do metano zero, né? Que hoje 90% das emissões de metano é de resíduos urbanos e da agropecuária, e podem ser mitigados com as tecnologias que a Abrem representa. E falando de Congresso, né, a gente trabalhou muito no PATEM no passado, Programa da Aceleração da Transição Energética, e temos trabalhado no nosso projeto de lei. Não é fácil, é uma legislação complexa, ela demanda análise, estudos, a gente tem enfrentado resistências, mas temos tido vitórias, né? A gente tem tido vitórias, o PATEM incluiu a recuperação energética como uma das fontes, não trouxe as metas do Planares como compulsórias para contratar energia elétrica, é o que a gente queria, mas a gente está trabalhando nisso. Então, a gente espera aí que nos próximos 2 anos a Abrem consiga aprovar um projeto de lei que traga esse balcão único de contratação, traga metas bem claras de quantas usinas a gente vai contratar todos os anos, né? Para que esses projetos que estão sendo estruturados nos municípios tenham viabilidade para fazer as URES, né? Doutor Yuri, e como que a gente pode destacar a participação, a atuação, como eles podem se movimentar, os prefeitos? Como que os prefeitos podem ser um ator que, de alguma forma, podem colaborar com essa temática? Então, se for um prefeito de uma capital, de uma região metropolitana, ele pode fazer uma usina só para ele, né? Se tiver mais 700 toneladas dia, ou seja, mais 700 mil habitantes, é viável uma usina de recuperação energética. Então, ele pode estruturar uma usina dessa. Sendo quantidades menores, tem tecnologias também. A gente tem tecnologias a partir de 150 toneladas dia da Biana, que é uma empresa que está se associando à Brem, que pode também atender. Então, a partir aí de 150, 200 mil habitantes, a gente já tem a viabilidade da recuperação energética. Basta que o prefeito ele estruture uma concessão, faça o estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira, jurídica, ambiental, né, sobre a tecnologia. E aí ele vai identificar um preço teto, até para atender a modicidade tarifária na licitação, você tem que ter um preço teto mínimo para atrair investidores, mas não muito alto a ponto de você acabar encarecendo o custo do serviço, desse serviço público, né, que é um serviço público. Então, você, através de um procedimento licitatório, de concessão, pode ser parceria privada, não precisaria de aportes do município, ou concessão administrativa. Os dois modelos trabalham bem, a concessão administrativa ela é mais simplificada, ela tende a ser mais célere, né? Então, o prefeito ele pode fazer uma licitação para contratar essa energia. Para vender energia elétrica,
tem várias modalidades. Se for uma usina pequena, de 150 toneladas dia, ela pode vender na geração distribuída. Então, aí entra a facilidade do modelo de negócio. Né? A geração distribuída tem um preço bem elevado, você precisa ter os consumidores, né? E os consumidores podem ser os próprios prédios públicos. Né? Os prédios públicos podem consumir essa energia. Numa potência maior, agora, com a reforma do setor elétrico, a autoprodução só pode ir a partir de 30 megas. Então, as usinas de recuperação energética, a partir de 1.000 toneladas dia, de 30 megas, elas podem ser autoprodutores. Mas aí o poder público teria que ter a participação acionária e de capital numa PPP de 30%. Então, o poder público teria que ter uma empresa pública mesmo que assumisse 30% do CAPEX, né? Então, se o financiamento é pelo menos 10% de 1 bilhão, né, 100 milhões, ele teria que contribuir com os 30 milhões, aí, 33 milhões de reais, segundo a nova legislação do setor elétrico. A medida provisória 1.300, né, que foi publicada aí ontem. Então, nós temos aí, salvo engano, antes de ontem, né, mas foi à noite, né, ontem que a gente tomou conhecimento mesmo dessa legislação. É claro, está em discussão ainda, pode haver alguma modificação, eu acho injusto, né? Antes a autoprodução era acima de 5 megas, agora passou para 30, por uma razão que eu não sei te dizer, Cláudio. Eu sei que as PCH estão fora, foram prejudicadas, né? Que a PCH é de 5 megas até 30. Então, elas ficaram de fora dessa nova legislação. Mas a viabilidade, ela existe a partir de uma decisão do prefeito, né? É a caneta dele que vai fazer isso acontecer. Se não tiver leilão, a gente ainda pode fazer por autoprodução, ou seja, tem outros modelos para poder destinar essa energia elétrica que é gerada. E eu pergunto para o senhor como é atualmente o conhecimento mesmo, né, dos municípios, dos prefeitos, dos gestores municipais, como que é a interação, se há, o senhor entende que ainda é um tema que ainda não está de conhecimento. A gente sabe que ano passado tivemos eleições municipais, este ano, 2025, a gente tem aí, dentro dos 5.570 municípios no Brasil, uma porcentagem, eu não vou lembrar agora de cabeça, uma porcentagem significativa de novos gestores, né? Fora aqueles que são reeleitos ali, mas a gente também tem uma realidade que a gente conhece bem, então, e como eu expliquei antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, gravado, nos bastidores, falei para o senhor da questão muitas vezes, da dificuldade de oxigenação de ideias dentro de uma esfera municipal. E nós que atuamos como técnicos ali na relação com a administração pública, a gente consegue detectar as políticas públicas, doutor Yuri, de uma forma muito especial, quando a gente olha e consegue visualizar a linha do tempo de um município ou de alguns municípios, e você consegue analisar como que cada gestão, cada gestor que entrou ali atuou dentro de algumas políticas, né, necessárias para o município e aquelas que podem ter o carimbo de inovadoras. Então, a gente consegue visualizar isso. Quando a pessoa está dentro daquela estrutura administrativa e a pessoa está envolvida naquele meio, uma das coisas que eu percebo, até quando estive também dentro, é que é difícil a gente ver uma oxigenação de ideias, é difícil a gente ver, muitas vezes, o gestor ele tem dificuldade de olhar para fora e tentar encontrar novas ideias, coisas novas que estão circulando por outros cantos do Brasil, para que ele saia ali daquele trivial, para que ele possa, pelo menos, se debruçar para analisar coisas novas. E aí, quando o senhor traz para a gente um tema tão abrangente e importante como esse, inclusive falando das dificuldades, mas as dificuldades elas são postas, mas para isso a ABREM existe, não é isso? Por isso que a ABREM existe, o senhor está ali nesse momento, nessa missão institucional tão importante, para também abrir esse canal de diálogo, construir pontes, dialogar com quem tem que dialogar, o Congresso Nacional, com outros atores importantes, para poder ir, ao longo do tempo, não só criar fóruns de debate, para que a ideia seja disseminada e lapidada também, que obviamente ao longo do caminho o senhor mesmo vai identificar os gargalos, as dificuldades e vai precisar contorná-los, né, muitas vezes criando uma nova proposta, uma nova solução para aquela questão concreta. Mas eu lhe pergunto assim, em relação aos municípios, o senhor vê adesão dos municípios, eles entendem essa temática, ainda precisa ampliar bastante? Qual a sua opinião a respeito disso?
Olha, a gente tem dificuldade de conversar com algumas entidades de municípios, né, como a CNM, a própria FPN. Infelizmente, muitos dos municípios, Cláudio, estão focados no aterro sanitário. Então, eu acho que primeiro falta os municípios conhecerem que existem soluções diferenciadas. Por exemplo, não é só simplesmente fazer combustão, incineração do resíduo sólido urbano. Municípios podem também adotar o tratamento mecânico biológico, o TMB, para separação do reciclável, do CDR, usar num forno de cimento, né? Esse CDR e CDRU, que é o CDR, combustível derivado de resíduos urbanos, que é a parte inorgânica, com maior poder calorífico. A parte orgânica pode se fazer biosecagem para fazer tratamento térmico, ou até para fazer CDR também para a indústria cimenteira. E tem também o lodo de esgoto, outro produto que você tem nas cidades, nas estações de tratamento, que causa um mau cheiro terrível. Não é adequado para utilização na agricultura, né? Isso daí acaba sendo um produto que vai parar em aterro sanitário. Então, esse lodo de esgoto ele pode ser utilizado para gerar energia através de termoelétricas, ou então ele pode ser utilizado em biodigestores para produzir biogás e biometano. Os biodigestores são reatores, né, como o CSR, ele é vertical, e tem misturadores no meio, você deposita a matéria orgânica ali, pode ser lodo de esgoto, resíduo da agroindústria, biomassa, pode ser resíduo sólido urbano, também separado na origem, só a parte orgânica. Então, resíduos orgânicos dentro de um biodigestor funcionam muito bem. Eles vão gerar biogás, biometano, se for purificado, e isso também é uma atividade importante. Então, por exemplo, eu fui a Viena há 2 anos atrás, e lá eles têm uma usina de biodigestão da fração orgânica que trabalha junto com a usina de combustão. E aí consegue eliminar completamente o resíduo que é produzido naquela cidade. E mais 20, 25, 30 tipos de baias, né, que eles recebem os recicláveis, de todo tipo. Então, os próprios cidadãos levam lá, podem levar lá, ou então a coleta nos containers, que também leva e faz a separação. Então, isso é uma maneira inteligente e sustentável, né, da população se engajar na separação, na coleta. Viena é a cidade mais limpa do mundo. Então, foi interessante ver como é que eles trabalham para ter o conceito que a gente chama de aterro zero, né? Lá não tem aterro sanitário. Lá eles aproveitam tudo de forma inteligente. E é um case que os prefeitos podem visitar, podem conhecer, podem tomar nota, né? A gente já fez 6 missões internacionais. Infelizmente, tivemos pouca adesão dos prefeitos, né? A gente conseguiu mais o setor público federal, que é a minha missão como ABREM, né, Cláudio, é mais junto a Brasília, né, o Poder Executivo Federal. A gente Sim, espera que os prefeitos eles tomem as iniciativas e a gente, claro, está à disposição para conversar, para incentivar, mas os próprios associados da ABREM é que fazem esse trabalho. Então, a gente tem associado que faz estruturação de concessão, faz a parte de engenharia, tem associado da ABREM que são fabricantes, tem associados que são EPCistas, construtores e investidores. Então, as empresas estão aí trabalhando e criando oportunidades pelo Brasil, né, para que esse mercado possa avançar. interessantíssimo. Bem, o senhor falou sobre a medida provisória. Ela, né, eu até vim aqui abrir a página no Planalto para poder visualizá-la. Bem, é uma medida provisória com bastantes alterações aqui, bastante conteúdo, está muito recente. O senhor teve acesso a ela ontem, mas aí eu lhe pergunto, em relação a ela, o senhor, pelo que o senhor falou agora há pouco, teve ali um movimento no sentido causou estranheza, né, para a ABREM, mas aí a partir de agora a atuação da ABREM se debruçar sobre a MP, em seguida voltar a acessar ali o Congresso, parlamentares, como que é agora a atuação da ABREM a partir do momento da publicação dessa medida provisória? Olha, o MME chamou para conversar todas as associações do setor elétrico, certo? A gente teve uma reunião presencial, cada um teve a oportunidade de dar sua contribuição, tanto oral quanto por escrito. Nós entregamos uma contribuição por escrito para o MME, que infelizmente não foi apreciada. Aliás, nenhuma contribuição foi. O texto praticamente ficou o mesmo. Houve só alguns ajustes finos de redação, mas não houve nenhum tema novo ali, nenhuma redação nova, né? Um artigo completo, né? Nada disso. A primeira minuta que o MME desenhou a portas fechadas, ele simplesmente colocou no setor, né? Então, houve estranheza do setor inteiro, tá? A CNI agora está criticando na imprensa, o presidente Alban e muitas outras entidades estão criticando, principalmente essa questão da gratuidade da tarifa de energia elétrica, né? Para 60 milhões de habitantes, até, acho que 80 kWh de consumo. É um problema isso, dar energia de graça para os outros não é adequado. Todo mundo tem que pagar pela energia, ainda que pague menos, mas paga.
Alguém vai ter que pagar essa energia. Vai ser a gente. A classe média vai pagar essa energia. A classe mais abastada é pequena no Brasil e para eles tanto faz se pagou um pouco a mais. Mas para a classe média isso vai pesar. Então, isso não é uma medida boa, na minha visão, fazer política eleitoreira, né, populista, com a tarifa de energia elétrica. Mas isso vai para o debate, vai para o Congresso Nacional, eles vão poder alterar. É uma oportunidade não só da nossa associação, mas de outras associações apresentarem emendas, né, e essas emendas serem analisadas e incluídas. Eu vejo com dificuldade a gente conseguir encampar a nossa proposta, dado a quantidade de associações que vão apresentar emendas. Vão ser muitas emendas. E essa quantidade enorme de emendas torna difícil a análise. E aí vai quem fala mais alto ali, quem tem um lobby mais forte, quem está acostumado a lidar com esse assunto, né? A gente tem que ver quem vai ser o relator dessa medida provisória, e aí, a partir daí, quais são as comissões que ela vai ser designada. A nossa associação tem um trabalho com inteligência artificial e de HelGov, e trabalha de maneira muito inteligente e assertiva, né, no Congresso Nacional. Então, a gente espera que consiga ali, através do advocacy, né, da influência, através de publicações da imprensa, apresentação de estudos, de relatórios, de conversa, muito diálogo, né, com os parlamentares, para conseguir realmente sair vitorioso, né, nessa nossa proposta. Doutor Yuri, uma batalha realmente que vai se iniciar, então, a partir de hoje, né? Desejo sorte para o senhor nessa missão, mas a Brenda está bem representada pelo senhor, não tenho dúvida. Assim, esse tema, doutor, eu quero encaminhar aqui para o encerramento, mas eu queria lhe pedir pedir algo, que era o seguinte: eu, se possível, queria que esse nosso diálogo hoje fosse o primeiro de outros que podemos ter no futuro, tanto aqui de forma digital, como também presencial. Esse tema trazido aqui hoje, que o senhor bem explanou e explicou para o nosso público, é um tema que ele é um tema muito relevante para o projeto da revista Cidades e Negócios, e a revista, a partir de agora, vai começar a promover fóruns de debates presenciais, e a ideia é fazer isso em alguns estados do Brasil. Né? Dia 17 agora de junho, nós temos um evento aqui em Belém do Pará, e no dia 19 já eu vou a São Paulo, porque nós já temos um diálogo com um grupo em São Paulo para que a gente possa expandir esse projeto para outros estados do Brasil. E eu gostaria muito de poder, no futuro próximo, poder, junto com o restante da equipe do projeto, construir um fórum de debate a respeito desse tema tão importante, tão relevante, e aí de fazer um convite, ter a sua presença ali nesse evento conosco, para poder, novamente, poder explanar, atualizar a gente com o resultado, né, com os debates que o senhor vai, a partir desse momento, produzir, promover e instigar também em relação à medida provisória, e que esse tema ele possa ser colocado de uma forma muito mais ampla para todos aqueles agentes públicos nacionais que precisam entender, precisam conhecer essa temática. Eu entendo que a gente está fazendo isso hoje aqui pelo público da revista no primeiro momento, pela primeira vez, mas que a gente vai depois voltar a desenvolver esse assunto também, essa temática, para a gente começar a proporcionar ou a atuar para que a gente tenha um maior engajamento, para que a gente tenha ali, pelo menos, que é o embrião ali, que é o início, a origem, que os gestores tenham conhecimento para poder ter a curiosidade para entender um pouco melhor o assunto. A partir do momento que tem essa predisposição para entender, aí as coisas elas fluem de uma forma muito melhor, há as adesões, há os contrapontos, né, há as ideias novas, enfim, mas isso é interessante, eu entendo, para engrossar esse caldo, para engrossar esse debate, né, e a gente poder levar esse assunto para mais cantos, mais pontos do Brasil. Aí eu queria poder pedir para o senhor as suas considerações, né, para o nosso público, enfim, que o senhor possa fazer a sua análise ampla aí, conclusiva, por favor. Obrigado, Cláudio. Lembrando que a gente vai estar também na COP30, né, presente, então fica à disposição se tiver algum evento paralelo ali acontecendo em Belém. A associação ela tem trabalhado de noite, né, para conseguir avançar essa pauta. Já nos últimos 6 anos a gente avançou muito. E no total, Cláudio, se a gente considerar o potencial do biogás, do biometano, da recuperação energética, do CDR, a gente tem uma agenda aí de quase 500 bilhões de reais de investimentos em CAPEX. Sabe? É um investimento que não é para gerar energia, fica bem claro. A energia é um subproduto do que a gente está trabalhando. O principal mesmo é o saneamento básico, a redução de metano, a mudança climática,
Hoje, o metano é um gás de efeito estufa 86 vezes mais forte que o CO2, no horizonte de 20 anos, segundo o painel climático da ONU, e o metano chega a quase 25% das emissões no Brasil, né? Então, e 90% são de resíduos urbanos da agropecuária que são mitigados através dessas tecnologias. E se a gente olhar, Cláudio, o problema do metano é o seguinte: ele é um gás, um short-living pollutant, é um poluente de curta duração, segundo a Climate Clean Air Coalition, que é um programa da UNEP, que é a Agência Ambiental da ONU. E esse programa é o programa dos mais importantes hoje da agenda climática. E por que ele é poluente? Porque, mundialmente, os emissores de metano são responsáveis por morte de 1 milhão de pessoas anuais. Essas mortes acontecem por superemissores, que é óleo, gás e aterro sanitário. Então, minas de carvão também. Mas o aterro é o terceiro maior emissor, né, segundo os dados globais. Então, esse é um problema que não é mais um gás só de efeito estufa, é um gás tóxico, que ele forma ozono, troposfera, a partir das emissões de metano nesses locais. Então, o Brasil ele precisa trabalhar com uma questão de saúde pública também, não só de mudança climática. E falando assim em oportunidade, né? A gente tem o mercado de carbono, crédito de carbono que pode ser emitido. Se a gente pegar aquele cenário que eu falei dos 86, das 28 regiões metropolitanas, com mais de 1 milhão de habitantes, que dá 47% da população, se tudo aquilo ali for convertido em recuperação energética, seja por meio do biogás, do biometano ou da cogeração, nós vamos chegar num cenário de mitigação de 86 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Pra você ter uma ideia, Cláudio, todo o setor de transporte emite 104, ou seja, quase 80% de todas as emissões do setor de transporte no Brasil. A gente pode evitar por meio da geração a partir de resíduos, ou seja, é a fonte que mais descarboniza. A gente descarboniza de 10 a 15 vezes mais que outras fontes renováveis, por conta do metano, que ele é 86 vezes mais forte que o CO2. Então, a gente espera que os tomadores de decisão na COP30 e vários outros painéis, eles deem uma prioridade maior. E, de fato, já está sendo dado. O Brasil assinou ano passado, reafirmando o compromisso global do metano de 2026, que foi reduzir 30% das emissões de metano até 2030. O Brasil reafirmou ano passado, na COP29, uma declaração com a ONU de desviar biorresíduos orgânicos de aterros. E o MMA esse ano lançou até uma audiência pública com essa finalidade, para aumentar a biodigestão anaeróbia, a compostagem e a recuperação energética, são as tecnologias que desviam resíduos de aterros sanitários. Então, é uma oportunidade aí para todos os prefeitos, tomadores de decisões, conhecerem a tecnologia, tomar decisões assertivas e a gente poder implementar esses projetos no Brasil. Perfeito, doutor. Inclusive, então, eu já estou sabendo da próxima pauta nossa. Será aqui em Belém, quando o senhor chegar aqui para a COP30, a gente já quer te fazer o convite aqui para que você possa dar uma entrevista para a gente presencialmente nos nossos estúdios que ficam aqui em Belém do Pará. Convidado, Cláudio. Vai ser Fechado? um prazer, viu? Pronto. E aqui os nossos estúdios, eles ficam, ou ele fica, né, que é um estúdio, e o outro é a redação. Mas o estúdio nosso de gravação, ele fica a 5 quilômetros, talvez, no máximo, do local onde será realizada ali os eventos da COP30. Ou seja, são 3 esquinas. Pertinho, né? Bem pertinho. Então, eu já sei quando a gente se encontra de novo, Yuri, com um cafezinho aqui do lado, para a gente bater um papo presencialmente. Será Fechado, um prazer, já? bonito. Combinado, hein? Então, pronto. Doutor Yuri, muito obrigado mesmo. E a gente se vê, então, na COP30 aqui em Belém. Obrigado, Okay? Cláudio. Grande abraço. Obrigado, amigo. Satisfação. Gente, então esse diálogo nosso inicial com o doutor Yuri, agradeço demais a presença dele aqui conosco. Já teremos ali um segundo momento, presencialmente, no estúdio da revista Cidades e Negócios, na COP30. Espero que vocês tenham gostado do assunto, do tema. É um tema muito importante, muito relevante a nível nacional, global, na verdade. Mas vamos falar aqui do nosso Brasil. E eu não tenho dúvida que a gente vai ter outros desdobramentos, outras pautas aqui na revista relacionadas a esse tema. E a gente começou já com o pé direito aqui, né, em alto nível, tendo esse nosso diálogo aqui com o Dr. Yuri Schmidt. E a gente agradece a participação de vocês. É isso, abraço, tchau.